Nessa aula, vamos ver a multiplicação de números decimais. Então, aqui no caso, eu quero fazer 2,5 vezes 4,7. Como que a gente vai fazer isso? A gente copia aqui os valores normalmente. Então, fica 2,5 vezes 4,7. E não precisa alinhar, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui 3,75 vezes 2,6. Eu poderia ter escrito assim, ó, 3,75 vezes 2,6, alinhando aqui as últimas casas. Eu não preciso alinhar as vírgulas, tá? A gente só alinha as vírgulas na adição e na subtração. Apago isso aqui, que é só para explicar. E agora a gente faz a multiplicação aqui. A multiplicação é feita normalmente. A vírgula só vai influenciar no resultado lá no final da conta. Então, fica 7 vezes 5 dá 35, sobe 3. 7 vezes 2 dá 14, 14 com 3 dá 17. Aí, agora, vamos para a próxima linha. 4 vezes 5 dá 20, coloco 0, sobe 2. 4 vezes 2 dá 8, 8 com 2 dá 10. A gente soma normalmente, 5 com 0 dá 5, 7 com 0 dá 7, 1 com 0 dá 1. E copia aqui 1. Beleza. Aí, o que a gente faz? A gente vai contar quantas casas depois da vírgula nós temos. Então, a gente tem uma casa, duas casas. Então, aqui eu conto uma, duas e coloca a vírgula. Esse é o procedimento independente do número que você coloque aqui, tá? Mas por que é assim? Então, como nós já vimos, os números decimais, na verdade, são uma outra forma de escrever frações. Então, eu escrever 2,5, que é 2 inteiros e 5 décimos, é pensar o seguinte: eu tenho 2 inteiros e 5 décimos. Eu posso escrever esse 2, aqui lembrando que todo número inteiro é como tivesse o denominador 1, eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo, que não vai mudar o valor, só vai mudar a maneira que está escrevendo. Então, vai ficar aqui 20 décimos mais 5 décimos, ou seja, 25 décimos, como a gente já viu da parte de frações. Então, 2,5 é a mesma coisa que 25 décimos. E a mesma ideia a gente aplica para o 4,7. Então, vou ficar com isso aqui, 25 décimos, multiplicado por 47 décimos. Aí, como nós já vimos na aula sobre multiplicação de frações, a conta é bem simples. É o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. O que vai dar aqui 1.175 dividido por 100. Aí, como é que a gente chega nesse resultado? Partindo disso aqui, concorda que eu posso separar o 1.100 do 75? Eu posso escrever duas frações separadas, porque eu posso juntar para voltar a ser aquele resultado. Essa parte aqui, eu consigo dividir. Vai dar 11. Ficar 1.100 dividido por 100 dá 11. 11 mais 75 centésimos. E lembra que representar números assim, uma parte inteira com uma parte fracionária, é justamente a ideia do número decimal? Então, eu posso reescrever isso daqui dessa maneira: 11 inteiros e 75 centésimos. Isso é só para justificar por que a gente conta as casas depois da vírgula e conta no final. É por conta disso, porque o total de zeros que você vai ter nesse número é o que vai contar para você quantas casas decimais a gente vai ter. Agora, um outro exemplo, que eu já tinha mostrado lá na primeira aula. Como é que você multiplica números assim? 3 inteiros e 2 quintos vezes 5 inteiros e 3 quartos. Nós vamos ter que converter isso aqui em frações decimais, ou seja, frações em que o denominador é uma potência de 10. Então, aqui, para converter 2 quintos, nós fazemos o seguinte. Dá para a gente ver que se eu multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, eu vou ficar aqui com 4 décimos. E agora, o 3 quartos, se eu multiplicar isso aqui por 25, em cima e embaixo, eu vou ficar com 3 vezes 25, que dá 75, e 4 vezes 25, que dá 100. Em outras aulas, depois que a gente aprender a divisão de números decimais, a gente vai aprender a converter rapidamente de um para o outro, tá? Por enquanto, tem que fazer por esse esquema. Aí, o que vai acontecer? Eu cheguei em frações equivalentes. Então, a multiplicação aqui da esquerda é igual a essa aqui do meio. Só que escrever um número desse jeito, com a parte inteira e frações decimais, é a mesma coisa que escrever um número decimal. Então, toda essa multiplicação maluca aqui do começo é igual a eu fazer essa multiplicaçãozinha aqui.
3,4 vezes 5,75. Então, 4 vezes 5 dá 20, sobe 2. 4 vezes 7, 28 com 2, 30, sobe 3. 4 vezes 5, 20, 20 com 3, 23. Aí aqui a gente multiplica a próxima casa. 3 vezes 5, 15, coloca 5, sobe 1. 3 vezes 7, 21, com 1, 22, coloco 2 e sobe 2. 3 vezes 5, 15, 15 com 2, 17. Aí agora a gente soma normal. E agora a gente conta quantas casas depois da vírgula nós temos. Temos uma aqui, 2, 3. Então, 1, 2, 3. E acrescenta a vírgula. Então, o resultado da multiplicação desses dois números dá 19 inteiros e 55 centésimos. Viu? Bem mais simples de fazer. Aí agora a gente vai ver algumas situações quando a gente multiplica por potências de 10, em que vai facilitar alguns cálculos. Como a nossa base numérica é 10, então quando a gente multiplica por 10 ou divide por 10, com números decimais, vai mexer na vírgula. Então, olha só o que acontece aqui. Eu estou multiplicando por 10 e 10 tem um zero. Então, a vírgula vai deslocar uma casinha para a direita. Então, vai ficar 124. A vírgula ficaria aqui. E as outras casas, quando não acontecer isso, for tudo zero, você pode apagar e deixar só o número inteiro. O de baixo aqui, vou multiplicar por 100. Então, eu tenho duas casas com zero. Então, a vírgula vai deslocar duas casinhas. Então, vai ficar isto daqui como resultado. 14.216,58. E a mesma coisa aqui para o de baixo. Tem três casinhas com zero. Então, a vírgula vai deslocar três casas. Então, vai ficar isso aqui, esse número pequenininho. 2.641.251,12. Porque a vírgula andou três casas, tá? Então, lembre-se bem disso. Sempre que multiplicar por 10, 100, 1.000, a vírgula vai deslocar para a direita na quantidade de zeros que o número tiver. Aí facilita para você. Agora, outro caso. Quando a gente multiplicar por um décimo, centésimo, milésimo. Aí a vírgula, em vez de deslocar para a direita, ela vai deslocar para a esquerda. Então, olha bem aqui. Como eu tenho um zero nesse número, vai deslocar uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 2,48. Nesse outro, como ele tem dois zerinhos aqui, vai deslocar duas casas para a esquerda. Então, a vírgula vai sair dessa casa, vai andar uma, duas. Vai ficar aqui. Então, vai ficar 14,3.215. E aqui no último, como tem três zerinhos, vai deslocar três casas para a esquerda. Uma, duas, três. Vai parar aqui. Então, vai ficar 26, esse numerão aqui. Beleza? Então, são só algumas dicas para facilitar os cálculos. Da multiplicação de frações, é basicamente isso que nós temos. A única coisa que eu queria levantar é o seguinte. O produto entre dois números sempre dá um resultado maior? Não. Muita gente pensa que sim, porque quando você trabalha com números naturais, isso realmente acontece. Aqui, ó, 3 vezes 4 dá 12. 12 é maior que o 3 e maior que o 4. Só que agora, quando você multiplica números decimais, pode acontecer um caso diferente. Olha só, se você armar a continha e fizer 4 décimos vezes 5 décimos, você vai chegar em 2 centésimos. Então, pode acontecer do resultado de uma multiplicação dar menor do que os valores iniciais que você teve. Então, dessa aula é isso. Eu espero você na próxima.